Ora, bom dia. Vamos, então, se me permitem, iniciar esta primeira sessão temática paralela, subordinada neste contexto à temática ampla da sucessão, da propriedade, digamos assim, da liderança das unidades técnicas produtivas familiares, das empresas familiares. E, portanto, vamos ter, efetivamente, várias intervenções que sublinham, mais numa perspectiva jurídica, essa componente da transmissibilidade e os problemas inerentes a essa transmissibilidade da propriedade da empresa familiar. Mas deixem-me, enfim, apesar de os trabalhos já estarem, digamos, a meio da manhã, deixem-me, de facto, enfim, deixar uma palavra de apreço e um agradecimento e reconhecimento a todos os envolvidos nesta iniciativa, à EP, em particular à doutora Ana Paula Marques, à Universidade do Minho, à minha casa, à Câmara de Guimarães, que acabou por apoiar também, efetivamente, esta iniciativa, que me parece pessoalmente extremamente útil, na realidade, num contexto económico em que mais de 95% das nossas unidades técnicas produtivas são PMEs, e dentro dessas, uma grande maioria tem uma gênese familiar. De facto, este tipo de estudo e este tipo de debate parece-me fundamental. Mas, enfim, como estamos relativamente apertados em termos de tempo, uma vez que temos que acabar mais tardar à 1h15, por causa do almoço, que, aproveito, digo já, será servido aqui, neste piso, aqui embaixo, almoço volante, eu iniciava já os trabalhos e chamava, de facto, para a primeira apresentação, a doutora Ana Paula Rocha. Transmissão por morte de empresa familiar, méritos e constrangimentos de uma isenção em sede de imposto de selo. Doutor. Sim, eu creio que sim. Onde der mais jeito. Ora, muito bom dia a todos. Cabendo-me a mim começar esta sessão paralela, eu gostava de começar por congratular esta iniciativa e por agradecer a possibilidade de participação com este artigo e com esta análise que foi pensada em coautoria com a professora Rita Lobo Xavier e que muito me honra. O objetivo desta análise prende-se com a análise de possibilidade de consagração entre nós de uma isenção em sede de imposto de selo para um momento de transmissão de uma empresa familiar. O objetivo é analisarmos como um ponto de partida, porque é algo que ainda não está suficientemente estudado em Portugal, analisarmos como ponto de partida esta possibilidade, analisarmos as vantagens, analisarmos as desvantagens, mas, sobretudo, trazendo aqui um primeiro passo para uma investigação mais madura que se pretende fazer no futuro. Okay? Como provavelmente a maior parte da audiência se lembra, há muito pouco tempo foi amplamente discutida entre nós a possibilidade de reintrodução em Portugal de um imposto sucessório para heranças cujo acervo patrimonial excedesse 1 milhão de euros e com uma taxa marginal de imposto de 28%. Houve uma ampla discussão em território nacional, uma discussão muito profícua, mas a verdade é que esta reintrodução acabou por não acontecer e, portanto, acabou por não vingar a reintrodução do imposto sucessório. Aquilo que é curioso é que, aparentemente, esta discussão se manteve alheia a uma questão que é muito relevante. É que o imposto sucessório existe em território nacional. Porque, apesar de não estar consagrado num código autónomo, não ter a formulação de um imposto próprio, com a armadura de um código fiscal, a verdade é que o imposto sucessório está consagrado no âmbito do imposto de selo. Com a reforma da tributação do património que existiu em 2003, o Código do Imposto sobre as Sucessões e Doações foi revogado e o imposto de selo, que é o imposto mais antigo do sistema fiscal português, foi alargado de modo a acomodar a tributação do fenómeno sucessório.
Mas então porquê que esta tributação acaba por ser muito esquecida? Porque, na verdade, o imposto de selo, consagrando a tributação da sucessão, também consagra uma isenção de imposto para os herdeiros legitimários do falecido, ou seja, os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, e também para o unido de facto, desde 2009. Esta amplitude de isenção, que é concedida independentemente do valor que é transmitido por morte, e podemos estar a falar de dinheiro, de bens ou de direitos, com exceção de bens imóveis, acaba por ter uma relevância muito grande e torna a aplicação do imposto sucessório um bocadinho mais limitada. E é por isso que muitas vezes acabamos por nos esquecer que ele existe. Agora, o que é importante pensarmos é que, e no âmbito da empresa familiar, e é isso que nos traz aqui, aquilo que é importante pensarmos é que a transmissão da empresa familiar propriamente dita não está incluída no âmbito desta isenção. Aquilo que se inclui no âmbito da isenção é a transmissão da empresa quando ela acontece exatamente para aqueles sucessores de que falava há bocadinho, para os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Mas quando a empresa é transmitida para, imaginemos, por hipótese, irmãos, os sobrinhos, afilhados, os tios, do autor da sucessão, essa isenção deixa de se aplicar. Portanto, a isenção atualmente não toma em consideração a vontade do autor da sucessão, que pode estar expressa no testamento, não toma em conta esta situação quando esse autor da sucessão pode também ter herdeiros legitimários, e também não toma em conta razões económicas relevantes que poderiam motivar esta isenção. Porque nós podemos pensar que os herdeiros legitimários poderão nem sempre ser aqueles com mais vocação, mais vontade ou mais capacidade para liderar a empresa no futuro. E, portanto, nós temos esta isenção muito estanque, que não toma em consideração nem critérios económicos, sociológicos, nem da própria autonomia da vontade do autor da sucessão. Porquê que é importante nós repensarmos esta situação? É sobretudo importante porque, como já foi aqui falado, e com pessoas com mais autoridade do que eu para o fazer, as empresas familiares são uma parte importantíssima do tecido empresarial português. E é importante que elas se mantenham, apesar deste momento da sucessão. E que, apesar deste momento, se consigam reinventar e continuar em atividade. E depois também é importante pensarmos nesta possibilidade, se olharmos para os nossos pares europeus. Porque, a nível da União Europeia, nós temos, neste momento, 2 países que consagram um imposto sucessório desta forma quase que camuflada. Peço desculpa pela expressão. Portanto, no âmbito de outro imposto, que é Portugal e a República Checa. E depois temos 18 países que consagram um verdadeiro imposto sucessório nas suas legislações. Aquilo que nós verificamos é que uma grande parte destes países consagram precisamente uma isenção relativa ao momento da transmissão da empresa. Portanto, uma isenção que é concedida à empresa, uma isenção objetiva, não é uma isenção que esteja relacionada com os concretos herdeiros, os sucessores. Temos, por exemplo, o caso da Bélgica, em que existe esta isenção associada sempre a requisitos muito concretos para a sua concessão, associados, por exemplo, à manutenção do negócio durante um determinado período de tempo, à avaliação do exercício daquela atividade também durante outro determinado período de tempo, em momento anterior à sucessão, ao número de trabalhadores da empresa. E temos também, por exemplo, o caso da Irlanda, em que é concedida uma possibilidade de diminuição do valor que é transmitido no momento da sucessão e que, portanto, com essa redução, o imposto sucessório mantém-se, é uma isenção parcial, mas estamos a falar de uma redução de valor de 90%.
E, portanto, se nós olharmos para esta experiência dos nossos pares europeus e se olharmos para a nossa realidade, parece-nos ser importante pensarmos na adequação da isenção que temos neste momento, ou melhor dizendo, da falta dela. E é isso que nós queremos, é esta primeira pedra que queremos lançar aqui. E lançá-la também referindo a alguns constrangimentos que podem estar associados a esta isenção. O primeiro dos constrangimentos, e que eu creio que vai ser muito abordado depois nas sessões paralelas desta tarde, é o facto de nós não termos, neste momento, uma definição precisa e rigorosa daquilo que se entende, daquilo que se entende por empresa familiar. Porque para nós conseguirmos legislar sobre uma determinada matéria, então temos de saber precisamente aquilo de que estamos a falar. Sabemos que existem definições avançadas pela própria Comissão Europeia. A legislação fiscal também avança algumas noções de empresa familiar. Veja-se, por exemplo, o caso da definição de grupo familiar prevista no Código do IRC, para o regime de transparência fiscal, mas a verdade é que não há um consenso, nem há um rigor necessário para esta definição. E porquê que a definição é importante? Ela é importante porque será, no momento de uma eventual consagração da isenção, ela será um barómetro muito importante para evitarmos situações de planeamento fiscal agressivo e de operações de planeamento fiscal. Portanto, tem de estar muito bem definido que tipo de empresas ou o que é que nós consideramos como empresa familiar e aqueles requisitos, por exemplo, tal como acontece na Bélgica, para conseguirmos atribuir a isenção. E é este o maior problema que nós temos hoje. É que esta necessidade de serem estabelecidos requisitos tão fortes para a consagração da isenção parece-nos que também tem sido um dos motivos que tem levado a que ela não seja pensada. Porque exigirá um esforço tão grande de alteração da legislação e de confirmação do cumprimento dos requisitos que não se tem avançado muito para esta necessidade ou para esta avaliação. E depois, por dois motivos também gostaria de apontar aqui. O primeiro tem que ver com a necessidade de estarmos sempre atentos às regras de auxílios de Estado que são definidos pela União Europeia e que, portanto, são regras que tentam evitar uma concorrência desleal entre empresas. Apesar de, como eu já referi, sabermos que existe este tipo de isenção noutros países, isso não significa, de uma forma quase automática, que essa isenção fosse permitida entre nós, ou tolerada, digamos assim. E, por fim, terminando esta apresentação, e é aquilo que nos parece mais relevante, é que esta mudança de paradigma, a mudança do foco da isenção, depende muito de uma coisa. Depende também da mudança do foco daquilo que é o direito sucessório em Portugal, que está muito focado nas categorias de herdeiros legitimários e muito pouco atento àquilo que é a vontade do autor da sucessão e àquilo que pode ser o melhor, neste caso, para o destino da empresa. E assim termina a apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Conseguiu efetivamente ser não só clara, como contida no tempo da apresentação. Faz favor de sentar, não? Bom, eu chamava, se fizesse favor, a doutora Maria Lemos para a apresentação seguinte relativa ao pacto sucessório renunciativo na partilha em vida. Sim. Bom, eu penso que isto se põe assim. Okay. Pronto, em primeiro lugar, desejar um bom dia a todos, agradecer a todos a presença aqui neste seminário e agradecer o facto de estarem aqui a querer ouvir o que nós temos para dizer. Ora bem, aquilo que eu venho aqui apresentar hoje
que foi uma ideia desenvolvida em parceria com a doutora Rita Lobo Xavier, que foi, portanto, que acompanhou este projeto comigo e desenvolvemos, portanto, em conjunto esta ideia. Aquilo que nós vamos aqui apresentar hoje é uma solução para operar a sucessão na empresa familiar de uma forma eficaz, de uma forma útil. Nós pretendemos demonstrar que a partilha em vida, que iremos já explicitar o que é, pode ser um instrumento muito útil para fazer uma sucessão na empresa familiar eficaz. E com eficaz, o que eu quero dizer é uma sucessão onde se assegura ao empresário que lhe irão suceder, após a sua morte, os herdeiros legitimários, neste caso, pensando assim num caso prático, imaginando uma solução onde há um pai empresário e tem 4 filhos, digamos assim, garantir ao empresário que lhe vão suceder o filho ou os filhos que ele considere mais capazes, mais vocacionados, aquele que acompanhou toda a vida ou durante o seu crescimento, a empresa que se mostrou interessado e que por isso se mostra capaz de fazer agora, de deixar em carreira dessa exploração. Eu antes de mais queria... Ai, isto não está a correr nada bem. Eu antes de mais queria fazer aqui uma advertência, porque o tema pode ser um bocadinho complexo para quem não tem uma formação jurídica muito sólida. Mas, de qualquer das formas, não sei se há aqui alguém que tenha... Pronto. Mas, de qualquer das formas, eu vou tentar explicar o melhor possível e estou aberta, obviamente, a dúvidas. Então, porquê é que nós queremos e porquê é que tem que existir certos instrumentos para garantir que a sucessão na empresa familiar possa ser feita de forma eficaz e de forma a garantir o respeito pela vontade do empresário, neste caso, o autor da sucessão? A verdade é que uma sucessão na empresa familiar que não seja planeada, ou seja, que fique entregue às regras do direito sucessório, pode levar a alguns inconvenientes no momento da abertura da sucessão. Desde logo porque há uma fragmentação da titularidade da empresa. A empresa deixa de ser titulada por uma só pessoa, neste caso concreto que estamos a falar, o pai, e passa a ser titulada, também neste caso, imaginemos, por 4 pessoas diferentes. E a diferença entre as pessoas e os filhos em si leva a que a exploração da empresa possa ficar a cargo de pessoas que não são tão aptas, tão vocacionadas, nem sequer tão interessadas naquele negócio. E são conhecidos os problemas que podem trazer visões diferentes do negócio e daquilo que vai ser o futuro da empresa quando ela é explorada assim por pessoas com visões e com ideias diferentes. E público podia-me dizer assim, mas então isso é muito simples, se o empresário quer assegurar que a empresa fique a cargo do seu filho A, então faz uma doação em vida em que lhe transmite a empresa. A verdade é que no momento pós-mortem, ou seja, quando o empresário falece, dá-se a abertura da sucessão e o que acontece é que o nosso sistema sucessório dá muita relevância às doações. E por isso, as doações realizadas em vida vão ter alguma relevância na sucessão legitimada, ou seja, na abertura da sucessão, em vários momentos. Desde logo, no cálculo da herança, as doações que se realizam em vida têm relevo e são tidas em conta para calcular a massa da herança que vai ser distribuída pelos herdeiros. Depois temos outro instrumento que se chama a colação. A colação é um mecanismo que permite e que assegura a igualdade dos herdeiros legitimários, ou seja, que neste caso, nenhum irmão será prejudicado em favor de outro. E o que a colação vai fazer vai ser que a doação que foi realizada em vida, o valor dessa doação, vai ser imputado na cota a que esse herdeiro teria direito e, por isso, se não existirem mais bens que excedam essa cota, então ele não vai receber mais nada porque já recebeu em vida. O que se pretende é que nunca haja nenhum benefício em relação aos outros descendentes.
E temos depois a figura, o mecanismo que nos é mais importante, que é a redução por inoficiosidade. Eu sei que estes nomes podem parecer assim muito confusos, mas espero que consigam acompanhar. A redução por inoficiosidade é também um mecanismo que funciona em relação às doações, quando se verifique que uma doação realizada em vida ofende a legítima dos herdeiros. Ou seja, por causa dessa doação, verifica-se que, no momento da abertura da sucessão, não há bens suficientes para compor a cota-parte a que aquele herdeiro legitimário teria direito. Portanto, vemos aqui que uma doação da empresa a um filho específico poderia perder o seu efeito prático, desde logo por causa da doação por inoficiosidade, porque se verificasse se essa doação ofendeu a legítima dos outros herdeiros, então teria de se reduzir e assim voltávamos aos mesmos problemas que falámos anteriormente. E é aqui que apresentamos aqui a nossa solução para esta situação, através da partilha em vida. A partilha em vida é uma figura que está consagrada entre nós no Código Civil, no artigo 2029. Nós dizemos que ela é impropriamente chamada de partilha em vida porque, na verdade, não se trata aqui de uma partilha, de nenhuma partilha. Não há nenhum património que esteja em comunhão. Não há uma universalidade. O património, neste caso, do empresário, não é uma universalidade. E a partilha em vida poderá ser, portanto, designa o contrato pelo qual alguém realiza uma ou várias doações, a um ou a vários seus herdeiros legitimários, de todo ou parte do seu património. Por isso seria o que aconteceria se quiséssemos fazer aqui uma doação da empresa familiar. Mas tem aqui duas particularidades que lhe confere aqui um distanciamento da generalidade das doações, que é o consentimento de todos, ou seja, todos os herdeiros legitimários têm de participar na partilha em vida e têm que consentir nela, e ainda a eventual obrigação de pagamento de tornas àqueles que não são donatários. O que é que isto vai fazer? Uma espécie de colação antecipada, porque permite que todos os herdeiros fiquem igualados no momento da partilha em vida. E depois temos aqui o consentimento de todos, que é a característica que nos vai dar aqui mais importância ao que queremos expor. Claro que, assim, à primeira vista, o que se vê é... então, ainda agora está a dizer que as doações têm aqueles problemas todos e faziam perder o efeito prático da doação, e vai-me dizer que a partilha em vida também é uma doação. É tudo verdade. No entanto, as doações que nós falámos há bocado estavam sujeitas à redução por inoficiosidade, e era a redução por inoficiosidade que fazia perder o efeito portanto, que fazia que não se alcançasse o objetivo do empresário. A verdade é que a partilha em vida não está sujeita à redução por inoficiosidade. É uma doação, mas não está sujeita a ela. Porquê? Porque os herdeiros, no momento em que participam nela e consentem nela, renunciam à redução por inoficiosidade. Porquê? A redução por inoficiosidade é um direito que é atribuído aos herdeiros legitimários de intentarem uma ação para reduzir aquela doação que se verificou que ofende a sua legítima, que impossibilita que a sua cota-parte seja composta. E por isso, se nós permitíssemos a um herdeiro legitimário que viesse intentar uma ação contra uma liberalidade, contra uma doação em que ele próprio consentiu, isso era um abuso do direito. Se verificarmos, temos aqui um direito que é atribuído ao herdeiro legitimário, um direito que é inerente à sua categoria de herdeiro legitimário e que vai ser usado para atacar uma doação na qual ele próprio consentiu. O abuso de direito é uma figura entre nós consagrada também no Código Civil, no artigo 334, que consagra esta situação em que alguém utiliza um direito extravasando os limites impostos pela boa-fé como ilegítimo. O abuso de direito tem várias modalidades e agora penso que se perceberá melhor.
tem várias modalidades. A modalidade que estaria em causa nesta situação específica, se permitisse que o herdeiro viesse intentar esta ação para reduzir a doação da partilha em vida, a modalidade que está em causa é a modalidade do venire contra factum próprio. Ou seja, agora em português, penso que se perceba mais ou menos o latim, portanto, vir contra um facto próprio. O venire contra factum próprio traduz uma situação onde um sujeito, um indivíduo, pratica duas condutas diferentes, em momentos diferentes, ambas lícitas, mas em que uma é contraditória da outra. Uma contradita a outra. E por isso, nós dizemos aqui que nunca poderia a partilha em vida permitir esse tipo de condutas e por isso, no momento em que os herdeiros participam e consentem na partilha em vida, estão a renunciar à redução das liberalidades e não oficiosas. E isso constitui, agora já perceberão se calhar melhor o título desta exposição, e isso constitui um pacto sucessório renunciativo. Um pacto sucessório é um contrato pelo qual alguém regula a sua própria sucessão ou a sucessão de terceiro ainda não aberta. Neste caso será renunciativo porque temos alguém que, por contrato, renuncia a um direito inerente a uma sucessão de terceiro ainda não aberta. Daí que... Estou a finalizar. 2 minutos. Ok. Está mesmo no fim. Daí que... digamos que na partilha em vida há com esta renúncia que os herdeiros fazem quando consentem na partilha em vida, estão a renunciar a este direito que lhes assiste e por isso é que reconhecer a existência deste pacto sucessório renunciativo na partilha em vida torna a partilha em vida num instrumento muito relevante e que pode servir grande utilidade para operar a sucessão na empresa familiar. Muito obrigado. Bom, posso ver. Muito obrigado, doutora. Eu pedi então o favor agora à doutora Simone Oliveira Costa que se dirigisse à mesa para nos expor as suas considerações também sobre a relevância dos pactos sucessórios na empresa familiar. E pedia de facto um máximo de 10 minutos, máximo dos máximos, para apresentar o tema. Não sei se temos apoio técnico. Não sei se é realmente importante a apresentação, mas eu também tenho ali uma PEN com a apresentação, se for necessário. Vamos ver.
antes de mais, muito bom dia. Muito obrigada por estarem aqui e espero, com a minha apresentação, poder ajudar-vos em alguma coisa. Vou tentar ser breve, já que por causa deste percalço. Portanto, o tema que aqui me disponho a apresentar-vos relaciona-se com a relevância dos pactos sucessórios na sucessão da empresa familiar. Eu proponho a consagração de um pacto de empresa. Esta apresentação foi elaborada com a ajuda da doutora Rita Lourdes Xavier, que também foi quem me propôs aqui estar. Como talvez será sabido por muitos de vós, a sucessão familiar na empresa em Portugal enfrenta diversos problemas. Primeiro porque há, na lei portuguesa, a falta de regulação deste assunto. Não há uma lei especial, não há nenhuma regulação especial para este assunto. Como as minhas colegas já disseram, nem sequer há uma definição legal de empresa familiar. Isto causa diversos problemas, porque quando o empresário quer transmitir a sua empresa, vê-se muitas vezes bloqueado por os mecanismos legais que já temos, que a minha colega a doutora Maria já referenciou, como a imposição da legítima, em que há herdeiros legitimários, normalmente o cônjuge e os descendentes, que há cotas que têm que ser atribuídas obrigatoriamente a eles. E isto significa que, imaginando que a empresa familiar será o único bem integrante da massa da herança, no momento da partilha, se houver mais do que um herdeiro legitimário, essa empresa será o único bem a transmitir a vários. Portanto, irá haver uma desfragmentação para que todos recebam aquilo a que têm direito por lei. Isto muitas vezes prejudica a empresa, porque terá que ser desfragmentada, aqueles que a vão receber podem não ter interesse na sua continuidade, muitas vezes já estão inseridos no mercado de trabalho, não querem prosseguir, digamos, o negócio da família. Portanto, nós aqui queremos criar um mecanismo que resolva este problema. O que se propõe é a consagração legal do chamado pacto de empresa, que será um contrato que uma frente irei demonstrar. Também já aqui foi introduzido o tema dos pactos sucessórios. É um contrato que alguém pode regular a sua sucessão ou a sucessão de um terceiro antes do momento da abertura da sucessão, ou seja, antes da morte. E isto é maioritariamente proibido entre nós. O que aqui propomos é que este princípio da proibição seja atenuado e que possamos permitir isto de uma maneira mais liberta, mais abstrata, pelo menos a nível das empresas familiares. Deste modo, o que propomos é um alargamento da autonomia privada da liberdade de dispor por morte, em que o autor da sucessão vai ter maior liberdade para regular pelo menos a sucessão da empresa familiar, ou seja, aquilo que vai acontecer à sua empresa que criou em vida e trabalhou para ela depois da sua morte, de modo a saber em vida que quando morrer a empresa vai continuar e vai saber para quem é que ela vai e quem é que vai lhe dar continuidade. Isto é muito impedido entre nós, legalmente, porque o sistema sucessório português há muito tempo que não sofre alterações e, como tal, há uma adequação enorme do nosso direito sucessório português. Isto porque os tempos evoluíram desde a última alteração ao Código Civil a nível do direito sucessório. Cada vez mais vivenciamos tempos em que há um princípio da igualdade dos sexos, como tal, hoje o leque de herdeiros legitimários é cada vez maior. Quer isto dizer que, por exemplo, antigamente o cônjuge não era um herdeiro legitimário, atualmente, por força do princípio da igualdade dos sexos, já se encontra um herdeiro legitimário. Também, hoje em dia, é proibida a discriminação dos filhos nascidos fora do casamento, o que acrescenta mais um elemento à possibilidade dos herdeiros legitimários, e as uniões, de facto, cada vez mais têm mais relevância jurídica. São mais protegidas legalmente, podendo também influenciar no momento da abertura da sucessão. Assim, a nível europeu, apesar de Portugal estar estagnado neste ponto, tem havido já várias evoluções. Primeiramente, será de referenciar a intervenção da União Europeia, nomeadamente a Comissão Europeia, que tem feito várias recomendações. A primeira já foi há bastantes anos, nomeadamente em 94, em que, ao constatarem que havia diversas empresas que encerravam devido aos problemas da transmissão sucessória, ou seja, o autor da sucessão, quando falecia, no momento da partilha, a empresa seria transmitida e muitas vezes, como era o único bem ou o bem mais significativo, havia diversos problemas precisamente por causa de haver diversos herdeiros. E então,
essas empresas acabavam por fechar ou então por serem vendidas, mas nem sempre a venda de uma empresa é o meio mais idóneo, mais fácil para resolver os problemas. Então, em 94, houve uma recomendação em que se queria sensibilizar os Estados-membros para que eles sensibilizassem os autores da sucessão, os titulares das empresas, a prepararem a sua sucessão e a regular a transmissão da empresa em vida. E, como tal, os Estados-membros deviam ajudar a isso. Posteriormente, em 98, houve uma nova recomendação em que avaliava-se as evoluções desde a anterior recomendação e aqui constatou-se que foram poucas e recomendaram acordos de família ou então um pacto de empresa, que é aqui o que estamos a propor hoje. Também, tirando a forma abstrata de intervenção da União Europeia, por exemplo, em Espanha, em 2003 criou-se uma lei que permitia ao testador, ao autor da sucessão, escolher, digamos, a quem é que iria ser transmitida a sua empresa em vida. Só se aplica aos herdeiros legitimários e os restantes não adquirentes seriam compensados com um direito de crédito que resultaria da transformação da sua legítima em direito de crédito, a ser pagos até 5 anos após a abertura da sucessão. Em França, também em 2006, acabei de ver que tem aqui um lapso, porque 2066 ainda falta muito, e aqui é possível renunciar ao que a minha colega, a doutora Maria, referiu há bocado, a ação de redução. Portanto, eles em vida vão fazer, digamos, um acordo em que se responsabilizam que, no momento da abertura da sucessão, não vão exercer aquele direito de ação de redução por doações feitas em vida. Ambos os ordenamentos jurídicos, à semelhança de Portugal, consagram o princípio da proibição dos pactos sucessórios. Apesar disto não ser contrário nem acabar com esta proibição, já é um avanço muito bom. Depois, o mais importante de todos será o Pacto de Família, do direito italiano, que consagra de forma muito específica a regulação da empresa familiar. É uma lei que permite ao testador, ao titular da sucessão, regular em vida de forma específica a quem será transmitida a sua empresa. Será um contrato com os presumíveis herdeiros legitimários à data de celebração, quer isto dizer que em vida celebra um contrato com aqueles que, se morresse naquela altura, seriam os seus herdeiros legitimários, portanto, os cônjuges e os filhos. Há uma transformação da legítima em direito de crédito, à semelhança do que acontecia com o direito espanhol, daqueles que não vão ser os adquirentes da empresa. E ainda mais importante, este direito de crédito pode ser renunciado por esses herdeiros, porque imaginemos que a empresa é transmitida a um filho em início de profissão que ainda não tem como, digamos, igualar os irmãos pela legítima. Os irmãos, se tiverem interesse, podem renunciar a esse direito, o que tem um efeito muito prático porque possibilita que isto seja bem sucedido. Também, como a minha colega já referiu, a colação e a redução das liberalidades, penso que ficaram minimamente por dentro do assunto. Aqui haverá uma dispensa, isto quer dizer que quando se abrir a sucessão, quando no momento da partilha, este contrato não vai ser atendível para a colação e redução das liberalidades. Por último, é possível também equacionar a possibilidade de herdeiros legitimários supervenientes, quer isto dizer, porque imaginem que no momento da celebração do contrato são aqueles herdeiros. Depois pode nascer um novo filho, pode a pessoa divorciar-se e ter um novo cônjuge. É necessário equacionar que no momento da abertura de sucessão haja novos herdeiros. Portanto, aqui entende-se que, caso isso aconteça, estes herdeiros também terão direito de ser igualados. Agora, passando ao centro da minha apresentação, que é, efetivamente, propor um contrato que regule a sucessão da empresa familiar, que eu proponho o pacto de empresa, baseei-me bastante no direito italiano, tentando analisar os seus problemas para tentarmos melhorar a nível interno, na legislação portuguesa. Portanto, é importante que aqui haja uma grande liberdade para o autor de sucessão. Ele deverá ver assegurada a continuidade da empresa que criou. Isto quer dizer que, como ele vai regular em vida para quem vai a sua empresa e quem a vai continuar, ele tem que ver que isto vai ter uma estabilidade, que no momento da sua morte isto não vai ser alterado. Portanto,
Este pacto, não queremos violar os princípios da ordem jurídica portuguesa, apenas se vai aplicar no âmbito da empresa familiar. Isto porque, em Portugal, como já disse, são proibidos os pactos sucessórios, então só iríamos permitir este no âmbito realmente da empresa familiar. Como em Itália o pacto de família não teve muita aderência porque, como sabemos hoje em dia, nem sempre os filhos estão interessados em prosseguir, digamos, o negócio da família, porque já estão inseridos no mercado de trabalho, têm os seus próprios interesses, é importante que haja aqui a possibilidade de transmissão da empresa a um terceiro não legitimário. Se assim for, e também se assim não for, haverá sempre a intervenção de todos os presumíveis herdeiros legitimários à data da celebração do contrato. E a legítima dos não adquirentes será transformada em direito de crédito também, à semelhança dos outros ordenamentos jurídicos. O que acontece aqui é que, se houver um terceiro, todos os herdeiros legitimários vão ter a legítima transformada. Também aqui poderão esses herdeiros legitimários renunciar a este direito de crédito, se assim entenderem, porque, mais uma vez, pode acontecer que quem adquire a empresa não tenha possibilidades económicas naquele momento de igualar os restantes que não vão receber nada por conta da transmissão da empresa, porque em Portugal procuramos sempre a igualdade dos herdeiros legitimários. Há ainda uma possibilidade de pagamento do direito de crédito. Esse direito de crédito transformado proveniente da legítima poderá ser pago até 5 anos após a transmissão da empresa, porque imaginemos que no momento o adquirente não tem possibilidades económicas. Com o fruto da empresa passados anos, mais tarde poderá ter e assim igualar os seus herdeiros legitimários. Então, aqui também prevemos igualmente a questão da superveniência dos herdeiros legitimários, em que pode acontecer que os herdeiros sejam uns quando celebram o contrato e depois, no momento efetivamente da partilha, sejam outros. Eles têm direitos, devem também ser igualados, receber o seu direito de crédito, e esse direito de crédito pode até vir a ser compensado por quem adquiriu a empresa, porque pode já ter decorrido um lapso de tempo que o permita ter liquidez para efetuar essa compensação, digamos. Por último, aqui também a colação e a redução das liberalidades inoficiosas estão dispensadas. A meu ver, eu penso que enquanto a sucessão não se abre efetivamente, ou seja, enquanto o transmitente vive, essa suspensão será suspensa e será definitiva no momento da abertura da sucessão, porque aí será definitivo e será claro que não irá ser alterado aquele contrato. É importante também que aqui se estabeleça que não há permissão para haver uma revogação deste contrato de forma livre, porque isto é um negócio jurídico, isto é um contrato, portanto, para que nunca podíamos prever que um dos intervenientes do contrato decidisse por si só revogar o contrato, porque há vários intervenientes. Assim, concluindo a minha apresentação, fiz os pontos que será mais importantes a reter aqui. Isto penso que será muito importante, isto não se encontra regulado entre nós, é apenas uma proposta para ajuda a transmitir, digamos, a empresa familiar de uma forma legal e com estabilidade, que é o mais importante, porque não interessa estar a transmitir a empresa em vida se, quando a pessoa falecer, tudo for alterado e se gerar ali uma confusão, portanto, à volta do que foi feito em vida pelo autor de sucessão. Portanto, esta transmissão poderá ser bem sucedida, já que tem a ver com a vontade do seu titular e foi ele quem escolheu a pessoa a quem quer transmitir o seu bem. É um negócio jurídico mortis causa, quer isto dizer que acontece por força da morte. Ele vai se verificar efetivamente a quando da morte do titular da empresa. Por isso mesmo é que vai ser dispensável a nível da colação. Prevê aqui, respeita a ordem pública portuguesa, ao prever a hipótese dos herdeiros legitimários, porque eles podem ser igualados e, se assim quiserem, podem renunciar a esse direito de igualação. Protege-os. Também não é atendível para efeitos de liberalidade inoficiosa, desculpem, já que, como eu já referi, tem a hipótese da renúncia à legítima. Também não é revogável, porque é um negócio jurídico bilateral. E, por último, pode ainda haver a possibilidade de uma cláusula de reversão,
tendo de ser formulada no contrato inicial e formulados os termos em que a reversão se poderá verificar. Assim como podemos ver, este poderá ser um contrato que eu penso que pode atender às necessidades que Portugal enfrenta atualmente a nível das empresas familiares e obedece à liberdade contratual. Podem ser estabelecidas as cláusulas necessárias dentro do princípio da liberdade contratual e dentro dos limites legais. Assim termina a minha apresentação, espero que tenham sido útil e um resto de bom dia. Muito obrigado, doutora. Bom, e mudando um pouquinho de temática, eu pedi ao favor à doutora Isabel dos Santos para nos vir fazer a sua apresentação. De família e empresa. Antes de mais, muito bom dia. Estou só aqui a tentar colocar a apresentação a funcionar. Acho que foi bem sucedida. Bom dia a todos, muito obrigada por estar aqui. Não sei se me ouvem bem. Vou assumir que sim. Eu sou advogada, trabalho na área da advocacia dos negócios, com uma especial incidência na área das empresas familiares e, consequentemente, na questão da transição geracional e da sucessão. Eu não vos vou amassar muito, pelo menos espero. Há dados que são conhecidos de todos. A maior parte do tecido empresarial português é, de facto, constituído por empresas familiares. Infelizmente, 2/3 não conseguem sobreviver à primeira transição. Só 10%, aparentemente, consegue sobreviver à segunda. E, na verdade, enfim, percebemos nas últimas apresentações as dificuldades que se colocam num ponto de vista jurídico e fiscal a esta transição geracional e é absolutamente cotidiano a forma como os clientes vêm ter connosco e nos pedem para os ajudarmos neste desafio e nos problemas inerentes a esta transição. Não sei se estiveram cá na primeira apresentação da manhã. Enfim, eu sei que isto não é um gráfico muito original, mas também os advogados não são assim muito conhecidos pela criatividade, mas de facto este gráfico ilustra de forma muito paradigmática as dimensões que estão em jogo quando falamos de empresas familiares. Está em jogo a propriedade, a empresa e a família. E se há empresas que numa primeira geração, na geração do fundador, têm uma quase total coincidência entre estas três dimensões, em que o fundador é simultaneamente o patriarca da família e o líder da empresa, a verdade é que, mais cedo ou mais tarde, estas dimensões não serão totalmente coincidentes. Esta falta de coincidência, ou pelo menos uma coincidência parcial, leva necessariamente a uma certa ambivalência, à existência de papéis simultâneos nas várias dimensões em causa, seja entre a família e a empresa, seja entre capital e administração, seja entre aquilo que é o património empresarial e o património familiar. Vimos que não é fácil fazer pactos de empresa para o futuro, aliás, há aqui várias propostas que me parecem interessantes, mas a verdade é que, enquanto essas propostas não entram em vigor, temos que trabalhar com o que temos. E, portanto, aquilo que as pessoas mais procuram, a sua grande preocupação quando chegam a uma certa fase da vida da empresa, é pensar quais é que são os compromissos que é preciso pôr em prática para garantir o futuro da família e o futuro da empresa. Eu não vou alargar muito sobre as questões de sucessão por morte, foram aqui, acho eu, bem explanadas. De facto, não há uma liberdade total em Portugal, muito pelo contrário, de alguém definir aquilo que pretende ser a sua sucessão. Vimos que há aqui restrições legais muito relevantes, a questão da legítima, dos herdeiros legitimários, algumas dificuldades de proceder a doações, ou pelo menos à fixação daquilo que se pretende que sejam os herdeiros, e, portanto, são desafios com os quais nós temos que trabalhar quando pensamos neste tipo de pactos e de compromissos. Para além disso, e também apontava para a primeira apresentação,
não se pode pensar, obviamente, só de uma perspectiva legal, porque qualquer acordo que se faça tem uma implicação fiscal muitíssimo relevante e pode ser o melhor acordo do mundo, as pessoas podem estar todas muito felizes com ele. Temos que garantir que ele é juridicamente vinculativo, sob pena de poder ser posto em causa no futuro, e temos que garantir que ele é fiscalmente eficiente, sob pena de não ser comportável. E se é verdade que isto é um tema muito difícil de resolver numa sucessão por morte, difícil, mas desafiante e com o qual trabalhamos diariamente, numa situação de incapacidade do líder da empresa, do líder da família, este tema é especialmente duro para as famílias e para o negócio. Isto porquê? Porque se numa sucessão por morte, bem ou mal, o património passa, numa situação de incapacidade pode haver situações de bloqueio que são extremamente desgastantes para a família e são incapacitantes também para o negócio. E, de facto, enfim, eu gostava que os mecanismos jurídicos e judiciais existentes fossem suficientemente ágeis, mas infelizmente não o são e, portanto, temos também que ser relativamente criativos face à lei existente de arranjar forma de superar estas situações. O que é que está aqui em causa? Qual é que é o risco fundamental? É que, de facto, se nós não pensarmos esta transição geracional de uma forma atempada, ponderada e entre os vários membros relevantes da família e da empresa, corremos o risco de pôr em causa a estabilidade e a solvabilidade da empresa. Como, aliás, infelizmente, as estatísticas assim comprovam. Isto não deixa de ser curioso, porque quando nós falamos de transição geracional, falamos como um problema. Mas a verdade é que quando falamos de empresas familiares, seria difícil falar deste género de empresas sem pensar na transição. Porque o negócio à partida não nasce, na generalidade dos casos, uma empresa familiar. Ele só se torna familiar quando os filhos assumem com os pais ou a seguir aos pais esse negócio. Portanto, eu gosto de ver este tema e gosto de falar dele com os clientes numa perspectiva de, sim, isto é um tema complicado de gerir, mas é o desafio e é o vosso elemento genético e, portanto, vamos trabalhá-lo de forma a chegar a bom porto. Basicamente, chegar a bom porto passa por trabalhar acordos, consensos, de uma forma atempada. Não é algo de rápido, normalmente há aqui uma certa evolução na forma como as famílias vão ponderando estas situações, vão ponderando os impactos na família, na empresa, na propriedade, mas há bons exemplos muito positivos deste género de transição. Não vos posso dizer que exista uma fórmula de sucesso, nem um tipo único de acordo. Na verdade, há tantos acordos, se calhar, quanto as famílias, e quanto as famílias quanto as empresas, porque são dimensões que se interligam de forma muito íntima. Mas o grande objetivo, e eu saliento aqui este ponto, mais do que escrever um acordo que seja o melhor acordo do mundo, é trabalhar esta construção de acordo, garantir que as pessoas reflitam sobre o futuro e, quando pensam em futuro, quando se fala de empresas familiares, falamos necessariamente do futuro da empresa e da família. Aliás, eu acho que a primeira apresentação do dia foi muito exemplificativa desta necessidade, porque não há volta a dar, os problemas da família vão ter impacto na vida da empresa e vice-versa. Eu sou advogada, sei que há aqui outros advogados na sala, há também fiscalistas, e a verdade é que nós somos muito relevantes na construção destes acordos, os fiscalistas são essenciais, mas para além disso há toda uma panóplia de outras áreas que acabam por ser fundamentais também. Isto porque, quando falamos de famílias, falamos também muitas vezes de questões de mediação de conflitos, de tensões familiares, falamos da necessidade de garantir que são as melhores pessoas a ocupar os cargos relevantes e, portanto, muitas vezes é preciso aqui a assessoria de um ponto de vista de recursos humanos. É preciso garantir que a gestão e a estratégia da empresa está alinhada com os objetivos da família em cada geração, porque a família evolui e a empresa também, e muitas vezes, no meio de toda esta tensão, transição geracional, é difícil parar e pensar em tudo isto. E é também preciso assessoria financeira, isto porque, como vimos aqui, nestes momentos de transição, muitas vezes vai ser preciso compensar alguns herdeiros que não vão ficar na empresa ou que só vão ficar no capital e não ficam na administração, e é preciso perceber quanto é que vale aquela participação. Ou mais do que isso, porque, entretanto, irá entrar um terceiro na empresa, seja com uma participação de investimento, seja porque a família, entretanto, decidiu vender, e é, portanto, preciso também avaliar essa participação e, mais do que isso,
e isto também acho que é um ponto relativamente importante, quando as famílias percebem, ora bem, os meus filhos se calhar não querem mesmo assumir isto, e dentro de 10 anos eu vou ter que vender. É fundamental ter este tipo de assessoria para preparar a empresa a estar no melhor momento, no momento da venda, para que, naturalmente, se consiga retirar o máximo de valor dessa venda. Portanto, é uma assessoria complexa, multidisciplinar, mas com a qual nos deparamos todos os dias e é sempre um desafio. De um ponto de vista jurídico, e enfim, não posso fugir a ele, há de facto vários tipos de acordos. Há quem prefira acordos numa base mais de princípios, grandes temas. Eu tenho sempre alguma dificuldade com eles por um motivo. Nós podemos ter um acordo muito simpático entre nós, se chegamos ao momento da herança e ele não é vinculativo, talvez ele caia. E, portanto, na nossa perspectiva, é muito importante garantir que, de facto, estes compromissos são vinculativos e que, sendo vinculativos, não trazem um custo fiscal muito gravoso. Claro está que isto não é uma empresa como outra qualquer, há uma dimensão de íntima conexão entre a família e a empresa e, portanto, estes acordos não se podem limitar, naturalmente, a regular as relações entre sócios como se não tivessem qualquer conexão entre si. Tem que regular outros aspectos da vida da empresa e da família, da relação entre a empresa e família, da forma como a família pode aceder aos cargos da empresa, da forma como muitas vezes se vai fazer a política de distribuição de dividendos e a política salarial no seio da família. Vai ser preciso ter em conta se a empresa vai ter que ficar 100% dentro da família e o que é a família para estes efeitos, se são só pais, filhos, netos, se entram cônjuges, que filhos é que vão entrar na empresa. Enfim, há toda uma panóplia de complexidades que será necessário ter em conta. Para além disto, naturalmente, as questões de governance normais da empresa, a forma como vamos articular os conselhos de administração com os sócios, isto porque convém relembrar ao capital, há familiares que estão só no capital da empresa, outros que estão na administração, vamos ter que pensar em que momento é que os novos filhos irão entrar na administração e, portanto, tudo isto deve ser ponderado e refletido neste tipo de acordos. Naturalmente, tendo em conta as limitações que existem, tanto do ponto de vista jurídico, societário, sucessório, como de um ponto de vista de impactos fiscais destas operações. Com isto não quero dizer que muitas vezes não faça sentido ter um protocolo familiar à parte. É verdade que nós conseguimos refletir a generalidade destas regras nestes acordos vinculativos, mas vamos imaginar, se existir um fundo que está no capital da empresa, eu, família, se calhar não vou querer que o fundo saiba como é que a minha família funciona e, portanto, nestas situações faz sentido ter aqui um documento à parte. Na generalidade dos casos, de alguma forma é possível conciliar tudo isto num acordo um bocadinho mais macro, que não sendo o acordo da empresa que se falou aqui, que ainda não está propriamente regulado na lei portuguesa, com alguma elasticidade vamos conseguindo soluções que chegam a resultados, não diria tão ótimos, mas que são os possíveis neste momento. Aspectos, enfim, muito liminarmente, aspectos que normalmente consideramos neste tipo de acordos. Definir o que é a família. Pode parecer básico, mas não é. A definição do que é a família vai variando de família para família, ou pelo menos a definição do que é a família para efeito da empresa vai variando de família para família. Como é que organizamos a estrutura de capital da empresa? Vamos imaginar, já estamos da primeira para a segunda geração, há 2 ou 3 filhos que, por sua vez, têm filhos e, se calhar, já houve aqui uns divórcios entretanto. Muitas vezes tentamos que os vários ramos familiares não contaminem entre si estas dificuldades de sucessão. E, portanto, é outros aspectos que pensamos. Se queremos que a empresa fique dentro da família, vamos ter que ponderar as limitações à transmissibilidade de participações, em que momento, e também, pelo contrário, se houver aqui tensões familiares graves, vamos ter que pensar como resolver situações de bloqueio. Situações em que vai ter que haver aqui direitos de venda e de compra das participações para evitar que problemas se eternizem. Questões de distribuição de dividendos é um dos temas quentes sempre. Como é que a família vai receber os dividendos, os lucros da empresa. As questões salariais, porque muitas vezes, como sabemos, a empresa acaba por ser quase um centro de emprego da família e há formas, pelo menos, de impor algumas regras sobre como é que a família pode aceder à empresa. O modelo de governança adotado, que vai depender de família para família, da dimensão, da complexidade, do grau de maturação que a família tenha e que a empresa tenha. Mecanismos de assistência, que muitas vezes a família pretende que a empresa possa, de alguma forma, financiar situações de necessidade dos membros da família e, enfim, é perfeitamente legítimo que o entenda.
E, naturalmente, se isto é um acordo e se é vinculativo, como é que vamos tratar situações de incumprimento de uma forma célere, de uma forma ágil, que não implique a inviabilidade ou o bloqueio da empresa, e como é que as vamos resolver da forma menos violenta possível, porque, convém não esquecer, estamos a falar de uma família. A parte de tudo isto, não fosse isto já complexo o suficiente, uma vez que as pessoas têm pouco tempo a parar e pensar nestes grandes temas, quando o fazem, aproveitam normalmente também para pensar na reestruturação societária e do património. Isto não só de um ponto de vista da empresa propriamente dita, mas também do demais património familiar. Isto tem essencialmente dois objetivos fundamentais. O primeiro será a separação entre aquilo que é o património da empresa e o património já pessoal dos membros da família, com o objetivo de imunizar esse património pessoal de algum conflito, de algum problema que haja na empresa, o que é frequente, e, por outro lado, tendo em conta todas as limitações sucessórias que existem, fazer com que este momento permita, de alguma forma, facilitar a sucessão futura das pessoas, das futuras gerações, neste património. Portanto, em conclusão, espero não ter extravasado muito tempo, a transição geracional é, sabemos, um desafio, é também um elemento genético deste tipo de empresas e, portanto, deve ser tratado com o maior cuidado. Face à lei atual, é absolutamente essencial que esta transição seja planeada, seja concertada, de outra forma pode levar ao fracasso da empresa e, tantas vezes mais grave, a divergências insanáveis na família. Como é que nós conseguimos, na medida do possível, alcançar estes objetivos? Trabalhando acordos, não existindo uma solução única de acordo, uma solução única, mas vamos trabalhar com a família, seja numa perspectiva conjunta, seja numa perspectiva individual, para perceber as motivações de cada um, os seus objetivos em relação ao futuro da família e da empresa. É verdade que há muitos tipos diferentes de acordos, mas parece-nos, pelos motivos que já falamos, que é essencial que eles sejam juridicamente vinculativos e, naturalmente, fiscalmente eficientes. Todo este processo vai ser bastante útil, ou pelo menos tem sido essa a nossa experiência, há seguramente exemplos de sucesso e de fracasso, mas sentimos que estamos a trabalhar para processos de transição geracional de sucesso e também é um momento em que se aproveita para garantir o planeamento sucessório para as futuras gerações, não apenas da empresa concretamente considerada, mas também do demais património familiar e pessoal dos membros da família. E da minha parte... Muito obrigado, doutora. Não, eu pretendia, uma vez que não estamos com limitações temporais, eu pretendia, enfim, peço desculpa, não fazer isto por tranches, ouvir todos os intervenientes e no fim, então, abríamos ao debate. Sim, se já falou, doutora. E então, nesse sentido, eu chamava o doutor Jesus Negreiro ou o doutor Francisco Negreiro, não sei, creio que serão, lá está, é uma pequena empresa familiar, da apresentação de um tema e, portanto, creio que virá um. Muito obrigado. E pedia, de facto, contenção, uma vez que começamos a estar muito limitados em termos temporais para o debate. Bom dia. Preciso de ajuda para a apresentação. Bueno, en realidad, muchas gracias a todos por su presencia. En realidad, sí formo parte de una familia empresaria. Mi hermano Pancho, que está allí sentado, es el CEO de una empresa en tercera generación. Aunque tanto él como yo sigo en la carrera académica. Él fue profesor 15 años en una escuela de negocios. Él es doctor en ciencias económicas y empresariales. Yo solo soy en farmacia y nuestro campo de trabajo ha sido la empresa familiar. Aquí en Portugal, con Antonio Costa, pues hemos trabajado muchos años. Y lo que queríamos presentar hoy pues era casi un ejercicio, un acercamiento al proceso de decisión, ¿no? De decisión de elección del sucesor en la empresa familiar, muy abordado en la literatura académica. Hay dos grandes, si quiere, marcos conceptuales, la teoría de agencia y la teoría de stewardship, que han servido, ¿no? para encontrar
fortalezas y debilidades de la empresa familiar en la elección del sucesor, sobre todo bajo la consideración de si este es o no miembro de la familia. Nosotros queríamos enfocarnos un poquito más a lo que es el propio proceso o la elección del sucesor entre los candidatos, ¿no? Y cómo puede ser o qué sesgos o trampas pueden acudir de manera inconsciente a la mente del, vamos a verlo si quieren, en primera generación, a la mente del fundador en el momento en el que, o de las personas de la familia que participan, en el momento que eligen, ¿no?, a ese sucesor. Y la perspectiva, si quieren, complementaria, que simplemente esto es un primer acercamiento y hay un ejercicio, un experimento, un pequeño experimento que hicimos con los alumnos de la titulación, de la carrera, del grado, pues es la perspectiva, si quieren, aportada o tomada desde la visión de lo que llamamos economía conductual o behavioral economics, ¿no? Realmente, bueno, no sé si son Tversky o Kahneman, que quizás tendríamos que incluso retrotraernos seguro, a Herbert Simon, ¿no?, y a esa teoría de la racionalidad limitada. Voy a ello. En la teoría de la agencia no voy a entrar, es muy conocida para los que están en el ámbito académico, es la base, si quieren, del desarrollo del gobierno corporativo, plantea o parte de una asunción de racionalidad y de interés en la persona. Cuando el propietario pone la empresa en manos de un agente, el agente va a actuar movido por su propio interés. Y esto significará siempre una pérdida para la propiedad, a no ser que se pongan, bueno, mecanismos que también tienen coste. Entre ellos, los mecanismos de supervisión, ahí da desarrollo al gobierno corporativo, incentivos, etc., ¿no? La teoría del stewardship es un planteamiento más intimista, si quieren, o más hibridado en la propia naturaleza. No me atrevo a decir en la emocionalidad, pero sí el actor, el agente, en este caso el directivo, actúa movido no por un interés personal, sino por el propio interés colectivo. Pero en el fondo porque entiende que lo mejor para la organización será también lo mejor para sí mismo. Tengo mucho interés y mucha curiosidad por asistir a la conferencia que vendrá después, que por lo que he podido leer en el Astra, analiza teoría de juegos y una emocionalidad en la decisión. Bueno, no sé si con estamos haciendo un poco dos acercamientos paralelos o diferentes al problema, ¿no? La economía conductual nos ilustra o nos hace ver cómo nuestras decisiones que nos conducen en nuestro día a día, y muchas de ellas con un impacto importante en términos económicos, son conducidas por nuestro cerebro inconsciente. No son prejuicios, porque el prejuicio es un apriorismo, un pensamiento que tenemos previo sobre un asunto. El planteamiento de la economía conductual lo que viene a demostrarnos es cómo nuestro cerebro intuitivo nos dirige en la toma de decisiones sin que seamos conscientes de que estamos actuando de esa manera, ¿no? Herbert Simon, año 57, Models of Man, es Premio Nobel de Economía. Daniel Kahneman, el autor de La izquierda, esto sobre todo, que a lo mejor esté más, no tan cercano a lo mejor a la realidad académica, ¿no? Pero Daniel Kahneman es Premio Nobel de Economía del año 2002, pero es el único Premio Nobel de Economía que no es economista. Él es psicólogo, ¿no? Y es un poco la teoría o la economía conductual lo que ha trasladado es una hibridación de la teoría económica clásica bajo planteamientos de la psicología y pues nos alumbra, nos ilumina en otra perspectiva, ¿no? Tversky, fallecido en el año 97, creo que fue, pues Daniel Kahneman y Tversky trabajaron juntos muchos años y no, el Nobel hubiera sido compartido con seguridad. Richard Thaler, Premio Nobel de Economía 2017, es otro de los autores que trabajó profundamente o profusamente con Kahneman y Tversky, ¿no? Por lo menos ya
Hemos citado tres nobles de economía que hablan de psicología, ¿no?, en sus trabajos, ¿no? No tengo tiempo ni es el ámbito, el momento de hacer un repaso, pero si quieren, por ejemplo, algún ejercicio, alguno de los sesgos, ¿no?, de la teoría o del planteamiento de la economía conductual, ya que estamos en académicos y muchos de los trabajos tienen base o deben tener base experimental, ¿no?, en este ejercicio de Kahneman se caían en la trampa expertos. Yo les recomiendo la lectura de un libro divulgativo de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Una llena de bolas, una bola de cristal llena de bolas de dos colores, 2/3, 2/3 partes vermellas, 1/3 dun cor distinto, branca, poden pensar. Unha persoa saca 5 bolas. De las 5, 4 son vermellas, unha é branca. Outra persona saca 20 bolas. Dos 20 bolas, 12 vermellas, 8 brancas. Intuitivamente, cual das dúas persoas pensará que é máis probable que a urna que ten 2/3 de bolas do mesmo color sea a primeira? O que ha sacado 4 de 5 ou o que ha sacado 12 de 20? Estadísticamente, a resposta é 12 de 20. Pero se preguntamos intuitivamente e a nosa primeira resposta vai ser a segunda, non? Kahneman empezou a traballar sobre a teoría de la representatividad, de los pequeños números. Sus primeras pistas fueron de la mano de la estadística, de cómo el cerebro tomaba decisiones equivocadas, sesgado. Disculpen. Richard Thaler nos trabajó muchas otras cuestiones, pero entre ellas, por ejemplo, el efecto dotación, ¿no?, lo que significaba la aversión a la pérdida. Este es un ejercicio que hacía un experimento con unas fichas. Las fichas tenían un valor nominal. De acuerdo a la teoría clásica, se le daban a los participantes en el experimento, unos recibían unas fichas con unos valores y los otros recibían o tenían disponibilidad a comprar o vender en función del valor respectivo, ¿no? Si la ficha no tenía valor fuera del experimento, se cumplían las predicciones de la teoría económica clásica. Pero cuando la ficha no era una ficha, sino que era una taza, o era un bolígrafo de la Universidad de Cornell, en la que trabajaba, el resultado ya no era el esperado, ¿no? Bueno, sin entrar más, porque no tenemos tiempo, simplemente eran dos ejemplos, ¿no?, de algunos de los experimentos o de las enseñanzas de la economía conductual. Vamos al que nos ocupa y que tiene que ver con la sucesión en la empresa familiar. Como lo que teníamos a disposición eran los alumnos, pues empleamos, si quieren, ese pequeño grupo. Y lo que le pedíamos era lo siguiente. Cada uno de ellos recibía un correo o un mensaje en el teléfono móvil invitándole a participar en una encuesta. En la primera pantalla era simplemente la invitación a participar, le pedíamos su nombre y apellidos. Eran alumnos de cuarto curso de ADE y tercer curso de ADE, que venían conviviendo con un grupo de compañeros 3 o 4 años. Un grupo de compañeros reducido, 40 personas, 50 en primero, 30 en cuarto. Con lo cual se conocían, ¿no? Aparentemente creíamos que se conocían. La pregunta que respondían a continuación era la siguiente. Imagina que tienes que hacer un proyecto en pareja, un partner, una parcería, para la asignatura más complicada del próximo semestre. Señala, nombra a quién te gustaría poder elegir como compañero, compañera para ese proyecto. Escribe nombre y apellidos, ¿se entiende, no? La pregunta. Y ellos contestaban. Una vez habían contestado, daban a continuar y se encontraban con la siguiente pregunta. Identifica, nombre y apellidos, la pareja de alumnos de tu curso que crees obtendrían mejor nota en ese proyecto. La pregunta es diferente a la anterior. En la primera le preguntábamos a quién querrían como compañero,
aquí le preguntábamos quiénes creen que son o la mejor pareja o los dos mejores compañeros o los dos compañeros que van a obtener la mejor evaluación en el proyecto. De acuerdo a cualquier planteamiento racional, entendemos que una de estas dos personas debería haber sido elegido como compañero por ellos, ¿sí o no? Si yo estoy acabando la carrera, es el último proyecto que me queda, mi interés tiene que ser el objetivo del negocio. En este caso, el negocio del estudiante son sus calificaciones, son sus notas, ¿no? Los resultados, bueno, 50% sí, 50% no. Si quieren ver la variabilidad, en rojo los alumnos señalados como mejor proyecto. Es decir, si aquí hay 4 cursos y tenemos 5 personas, perdón, hay 2 cursos y tenemos 5 personas con una frecuencia muy alta, significa que los alumnos saben perfectamente de sus compañeros quiénes son los más competentes. Podría ser que no lo supiesen, podríamos haber trabajado a lo mejor sobre la calificación de notas, por ejemplo, pero creímos que confiábamos más en la capacidad del grupo para identificar el talento y la competencia que en las propias evaluaciones, en las propias notas, pero yo se lo digo porque conozco a los grupos, coinciden, ¿eh? No hay en ese sentido, pero es igual, los chicos saben quiénes son los mejores, pero sabiendo quiénes son los mejores, el 50%, y aquí ya lo dejo a la interpretación de ustedes, del público, el 50% se decanta por otras personas. Es verdad, a lo mejor la primera reflexión es, bueno, pueden ser buenos, pueden ser competentes, pero puede ser difícil trabajar con ellos. Para mí, en mi opinión, casi, y tengo que respetar el tamaño de la muestra, lo que decía Kahneman, la ley de los pequeños números, ¿no? Y la falta de representatividad, evidentemente, esto es un primer ejercicio, un primer acercamiento. En la segunda columna es una persona elegida por una mayoría como muy competente y, sin embargo, nadie se suma a él o a ella, ¿no? Bueno, pues puede ser, si quieren, la excepción que justifica la regla, porque los otros 3 sí tienen apoyo. ¿Por qué no les elegimos? Bueno, nosotros nos atrevíamos, y perdonen la presunción, a llamarle sesgo de comodidad. Es más cómodo. O buscamos una relación amistosa, o buscamos una relación de confianza, y dejamos de lado la profesionalidad, la competencia o las posibilidades de éxito en el proyecto. Y la pregunta es, cuando elegimos sucesor en la empresa familiar, ¿estamos actuando de una manera similar? Nuestros sesgos, nuestro cerebro subconsciente en todas sus derivadas nos presenta trampas. ¿Cómo se dice trampas? ¿Cómo es trampas en portugués? ¿Cómo es trampas? Problemas, no, engaños. Es cuando yo quiero coger a un animal y le... Hermadillas, ¿no? Es las trampas del cerebro a la hora de caer en la elección. Bueno, esta era la presentación resumida. Quiero respetar el tiempo. Muchas gracias a todos por su atención. E então chamava agora, enfim, alguém, Dr. Xiao Jamayalti, Tomás Palácios ou Sílvia Ferreira Jorge, não sei quem é que vem. Pronto. Muito obrigada. Para a última apresentação deste painel sobre a teoria dos jogos. Aplicada ao universo das empresas familiares.
Pode-me ajudar? Obrigada. Obrigada. Antes de mais, o meu nome é Chital, já agora. Este artigo foi feito em colaboração com o professor Tomás e com a professora Sílvia. Já sei que estamos muito em cima da hora, por isso vou tentar ser o mais breve possível nesta apresentação. Os slides estão em inglês porque o artigo foi escrito em inglês, mas eu aqui vou tentar fazer a apresentação em português. No fundo, numa forma muito resumida, o objetivo que nós tentamos aqui estudar foi tentar perceber como é que é feita a seleção de um sucessor, mas tendo em consideração dois aspectos fundamentais. Primeiro, as questões que são questões de foro emocional, ou seja, os fatores emocionais, e uma segunda questão que é a postura do fundador, que já aqui falaram noutros aspectos mais jurídicos, da intenção, e mais do que isto, tentamos pôr isto num modelo de apoio à decisão estratégica, que é o modelo que nós aplicamos, foi a teoria dos jogos. Estes números nós já todos sabemos a importância que as empresas familiares têm a nível mundial, da sua representatividade, da contribuição que fazem para a riqueza a nível mundial, por isso não vou estar a amassar com isto. Também a noção da vantagem competitiva, que já foi falada de manhã, a nível do familiness, que também são essenciais. O que aqui gostaria só de referir, exatamente que o fundador, quando toma as suas decisões, também um bocadinho foi falado na apresentação anterior, é movido não só por aspectos económicos, mas também por aspectos que não são mensuráveis a nível financeiro, ou seja, por aspectos não económicos, muitas vezes que nós chamamos de aspectos emocionais. Muitas vezes na teoria, e aqui digo teoria na investigação, vemos os artigos em que a decisão do fundador é vista como sendo irracional, ou seja, equipara-se uma decisão com base nestes fatores emocionais como sendo uma decisão irracional. O que nós aqui estamos a querer tentar demonstrar, como de resto vem de acordo também um bocadinho com a economia comportamental, que foi aqui já demonstrada, é que as emoções também podem fazer parte e fazem parte da função, neste caso, utilidade, se quiserem que é o termo técnico, do próprio fundador. Ou seja, que para o fundador, o bem-estar do fundador não se resume apenas à rentabilidade da empresa, mas também a outros aspectos, nomeadamente ao bem-estar da família, entre outros. Okay? Por isso, a questão, os fatores que nós aqui considerarmos são um fundador, há dois tipos de abordagem de fundador. Consideramos um fundador que tem uma abordagem proativa relativamente à sucessão, ou seja, será um fundador que é claramente, não é, digamos, o comum, pelo menos o que nós vemos no nosso tecido. Normalmente os fundadores não gostam muito de uma forma antecipada de tratar destas situações, porque muitas vezes isso implica pensarem na morte, pensarem em questões que assustam um bocadinho. Por isso, normalmente, temos o fundador que nós aqui chamamos reactive, ou seja, que só é chamado a atuar quando precisa mesmo de atuar. Portanto, temos estas duas hipóteses. Temos o fundador que toma as rédeas, temos um fundador com uma posição proativa e temos um fundador reativo, se quiserem. Pronto. O nosso jogo, lá está, utilizamos a teoria dos jogos porque é uma ferramenta, é uma metodologia que permite estudar decisões que são estratégicas, como é o caso. Nós, neste caso, temos no nosso jogo
que é um jogo simples, mas que depois pode ser aplicado para mais do que apenas estes 3 jogadores. Nós temos uma empresa e uma família que tem o fundador, um pai, que tem 2 filhos. Okay? Temos então o nosso jogo em que tem várias estratégias. Cada uma dessas estratégias, que é, se quiserem, cada jogada, que é assim que poderemos denominar, que são cada uma das decisões que cada um dos jogadores pode tomar, vai implicar um payoff, vai implicar uma função-utilidade, vai implicar um ganho, se quiserem, que cada um destes jogadores, por isso pai e cada um dos filhos, vai ter que resulta do conjunto das decisões de cada um destes jogadores. Okay? Nós aqui consideramos apenas jogos com informação completa e jogos de informação perfeita. O nosso jogo é um jogo de decisões sequencial e é um jogo em que as ações são feitas de forma não cooperativa. Okay? Esta metodologia da teoria dos jogos, apesar de já começar a ser utilizada no âmbito das empresas familiares e mais especificamente no âmbito da sucessão, ainda está numa fase muito embrionária. Okay? Por isso também estamos a contribuir um bocadinho para o avanço na utilização desta metodologia. Que fatores emocionais é que nós então vamos incluir no nosso modelo? Essencialmente, são fatores emocionais relacionados com 2 aspectos: o aspecto da continuidade da empresa familiar, por um lado, e o aspecto do conflito. São 2 questões que claramente são chave, quer para o fundador, quer para os filhos. Isto poderá representar custos, chamamos-lhe nós custos emocionais ou benefícios emocionais, já vamos ver, e depois vamos então considerar 2 jogos, num em que o fundador vai ter um papel ativo e o outro em que o fundador vai ter um papel mais reativo. E depois vamos tentar comparar os diferentes resultados, e aqui quando falamos em resultados estamos a falar nos diferentes equilíbrios de Nash, que no fundo um jogo, o resultado, se quiserem, deste tipo de jogos será os equilíbrios de Nash, e neste caso o perfeito equilíbrio de Nash em cada um dos jogos, e vamos perceber que há vantagens em determinadas posturas relativamente a outras, e que realmente estes fatores, que muitas vezes são considerados pouco relevantes, que são essencialmente muito importantes na tomada de decisão. Então, dizia eu, nós aqui consideramos então 3 jogadores, que é o pai, que aqui também está como fundador, que é o F, que vocês têm aí, o filho, neste caso mais velho, filho mais novo, nós aqui consideramos assim só para podermos diferenciar os 2 filhos, e temos aqui várias variáveis. Essencialmente as variáveis são relacionadas com, por um lado, a capacidade de cada um deles, as capacidades que eles têm a nível de gestão, conforme aqui já foi falado, poderemos ter filhos mais capazes do que outros. Okay? Por outro lado, também consideramos aqui a orientação familiar de cada um dos filhos, ou seja, podemos ter um filho que, apesar de não tão capaz a nível de gestão, preocupa-se mais com a família. Depois temos o peso que o pai dá a cada um destes aspectos, ou seja, podemos ser um fundador que se preocupa mais em deixar a empresa para alguém que tenha mais capacidade de gestão, ou um pai que se preocupa em deixar a empresa para alguém que está mais orientado para a família. Okay? Por isso temos então o alfa e o beta que vocês têm aí, que no fundo são os graus ou a influência de cada um desses aspectos, a importância que o pai dá a cada um desses aspectos. Depois temos o outro lado, ou seja, temos a importância de cada um dos filhos dá de ser sucessor, ou seja, a importância que eu dou em querer ser sucessor, o valor que eu dou em ser sucessor, a utilidade que eu tiro disso. E o valor que eu tenho da minha melhor opção fora da empresa. Pode ser em trabalhar noutra empresa, em fazer trabalho humanitário, quer que seja. O valor que eu tiro na minha outra opção que não seja ser sucessor. Para além disto, agora temos então os fatores emocionais. Temos um fator de custo emocional que tem a ver quando temos os 2 filhos a competir para a mesma posição, e nós chamamos este custo, que é o custo resultante do sibling rivalry, que é o custo resultante da disputa entre os irmãos. Isto vai ter um custo não só para cada um dos irmãos, se os irmãos dão-se bem, eventualmente os 2 vão se sentir mal, eventualmente um mais do que o outro, depende da sua sensibilidade, e o próprio pai pode-se também sentir mal, porque isto vai criar alguma instabilidade na própria família. Isso vamos repercutir então também no modelo.
Também vamos ter aqui um benefício emocional que tem a ver quando estamos a falar de um pai proativo e ele chega perante o filho e convida-o para ser sucessor e esse filho então aceita o convite e o pai fica contente, se quiserem assim, se quiserem imaginar isso, e isso então nós consideramos como sendo um benefício, um proveito emocional. E tem isso aí como o I maior que 0. Depois temos também o custo, exatamente o reverso, ou seja, é quando o pai proativamente convida um filho a ser sucessor e ele diz que não quer, prefere ir para outro sítio, prefere outra coisa. Isto para o pai é um custo emocional que o pai vai ter que acarretar. Eventualmente o filho também vai ter que acarretar, ou seja, o filho também custa-lhe dizer que não ao pai. Depois também temos a questão, pode acontecer que o pai até queria deixar a empresa a qualquer um dos filhos e nenhum dos filhos quer. Isto pode ser um custo emocional que o pai vai ter que encarar e nós também temos isso então incorporado no modelo como sendo N, é ter nobody, ok? Representa o N. E finalmente temos o R, que tem ali, que tem a ver com quando o filho decide concorrer para a posição, ou seja, quando o filho não é convidado, mas que diz, olha, eu até gostava, e então digamos o esforço que ele tem que fazer. Podem considerar esse esforço como sendo convencer o pai, ou tirar um mestrado, ou o que quer que seja, o esforço que tem que fazer, e esse custo também então é considerado no modelo. Pronto, isto implica este desenho de modelo que vocês têm aqui, no fundo, muito rapidamente, vocês têm ali, o modelo começa neste primeiro jogo, vocês têm o pai, que é um pai proativo, em que o pai, neste caso, se vocês olharem para a primeira ramificação, o pai convida o filho mais velho aceita o convite e o filho mais novo, então, pode decidir concorrer ou não concorrer. Cada uma das hipóteses, se ele concorrer, vocês, no final, têm os payoffs, ou seja, têm aquilo que cada um dos jogadores vai ganhar perante aquele cenário. Ou seja, o filho mais velho ganha o benefício que ele tira em ser sucessor, que era o H, menos, menos o custo emocional se realmente o filho mais novo também concorrer, porque isto tem a ver com o custo emocional de estar a concorrer com o irmão. Depois tem então também o payoff do filho mais novo, e aí vocês têm o benefício, porque ele naturalmente não vai ficar como sucessor, vai ter que ir então para a sua segunda opção, se quiserem, que é o best option, que vocês têm aí o B, menos o custo que ele teve em concorrer na mesma e o custo que ele tem, o custo emocional, de ter entrado em guerrilha, entre aspas, se quiserem, com o irmão. E finalmente vocês têm ali também o benefício, se quiserem, do pai, do fundador, que tem a ver com o peso que ele dá a capacidades de gestão do quem ele vai acabar por ser o sucessor, que é o filho mais velho, do peso que ele dá à capacidade de orientação familiar desse filho, mais o contente que ele fica do filho ter aceito o convite, menos, se quiserem, o custo emocional que ele tem, porque houve ali alguns momentos de guerrilha entre os dois filhos. Pronto. E vocês podem fazer esta leitura para todos os diferentes caminhos possíveis do jogo, para chegar ao equilíbrio de NASP, para não estarmos a amassar agora com isto. No fundo, o que nós fazíamos é fazer o backward induction, é correr isto tudo para trás e tentar então chegar, digamos, aos resultados que eu vou passar para a frente. Não vou-vos amassar com esta lógica toda. Temos mesmo que acabar. Pronto, ok. Então, isto no fundo eram os resultados deste jogo. Eu vou passar rapidamente para o jogo a seguir e depois vou-vos só mostrar as conclusões finais, em que o jogo, no fundo, a seguir era já um pai que é já reativo, e aqui vocês têm, como por exemplo, o filho mais velho é ele que toma a iniciativa e concorre, é ele que diz assim, eu estou disposto a ser sucessor, e vem, como por exemplo, o outro filho a dizer, eu também quero, e depois tem outra vez as diferentes situações. E no final, então, vocês fazem a mesma lógica, fazemos aqui as mesmas conclusões e o que nos interessa, então, chegar é estes resultados que eu vos quero mostrar, em que vocês veem aí no gráfico, e que se torna claramente aparente, vocês veem aí o A dos dois lados, vocês repararem, e o C dos dois lados. Isto para dizer o quê? É que vocês, quando têm uma abordagem, vocês, o fundador, quando têm uma abordagem proativa,
claramente uma perspectiva, nós o que demonstramos aqui, é claramente a propensão de haver uma sucessão é muito maior, por um lado. Por outro lado, o facto de ser quem o fundador queria que fosse o sucessor é muito maior. E também o que implica que os custos que eram ditos, os fatores que eram muitas vezes considerados irracionais, são demonstrados como sendo fatores que contribuem de uma forma fundamental na escolha do sucessor. Okay? Acho que de uma forma mais resumida possível é um bocadinho isto. Muito obrigado. Pelo menos Obrigada. suscitou o interesse da metodologia, da análise que desenvolve. Obrigada. E, enfim, eu ia pedir... Nós temos aqui também, enfim, uma opção, não é? Menos almoço, mais questões, menos almoço. Bom, eu ia suscitar debate, mas de uma forma muito... Pedia questões, uma ou duas no máximo, questões muito diretas, focadas na apresentação dos trabalhos e direcionadas para, enfim, para quem os apresentou, inclusivamente para a doutora Isabel dos Santos e para a doutora Chital. Peço desculpa. Faz favor. Eu peço desculpa interromper. Eu preferia que não fosse à mesa. Há alguém em concreto, porque senão nós não saímos daqui. Para a doutora. Sim, senhor. Sim, senhor. E, portanto, continuidade é um tema fundamental. O social, na minha ótica, também é, mas foi julgo que só uma vez referido. E eu, como empresário, gostava de pôr aquilo que eu sinto. E que estou na fase da sucessão, já em implementação, que é a importância da equipe, dos colaboradores e das famílias dos colaboradores que fazem parte de uma empresa. Doutora. Obrigada. Realmente o jogo que nós temos ainda era um jogo apenas de 3 players, ou seja, só tínhamos considerado os filhos e o fundador, mas já estamos a trabalhar em jogos mais abrangentes, não só com players fora da empresa, que também pode acontecer, nomeadamente colaboradores, mas também até gestores independentes, o que implica outro tipo de abordagem. Mas é claramente o próximo passo para demonstrar de uma forma mais concreta que estes fatores contribuem para essa continuidade. Mas é, digamos, os próximos passos na investigação. Okay? Obrigada. Muito obrigado. Outra questão? Bom, assim sendo, então, damos por encerrados os trabalhos. Peço desculpa que eu estou meio alta, não faz mal. Antes de mais, meus parabéns por toda a organização e esta mesa também, principalmente pela juventude. E eu, com certeza, não fixei os nomes todos, mas posso colocar, possivelmente, a primeira pessoa que falou, e que acho que é capaz de ter alguma lógica também para todos os outros. De qualquer forma, a pergunta é o seguinte: no caso de esta, falámos muito em empresas familiares, mas vamos pôr a hipótese de que chega uma altura em que não há realmente sucessão. O que é que a pessoa que está, o empresário, quais são realmente as hipóteses que tem? Ou seja, tem uma empresa, está com avançada idade, ou tem um problema de saúde, ou então não tem nada, mas sabe que não tem sucessão. Eu acho que poderei não ser a pessoa mais indicada para falar, porque a minha perspectiva é sempre fiscal. Quem é que pretende abordar? Com licença. Eu penso que posso ajudar, porque, imaginando, penso que a questão que está a colocar é quando, neste caso, o titular da empresa não tem a quem transmitir, correto? Neste caso... Sim. Não tem filhos, não tem ninguém. Atualmente, pela legislação portuguesa, o que acontece é que, digamos que a única opção que terá é fazer uma doação em vida. No entanto, no momento da abertura da sucessão, essa doação será
irá ser atingida pela coação, aquilo que as minhas colegas referiram, e eu também, e a redução das liberalidades. Mas pode haver sempre um cônjuge. Não sei se está a falar de não ter filhos, nem não ter nada. Ninguém, não é, Neste caso, Exato, e a minha segunda questão era muito simples. Pode essa pessoa, não tendo cônjuge, não tendo, já não falo de pessoas que não queiram prosseguir o negócio, mas que não haja mesmo pessoas para sucessão, pode este empresário doar a empresa aos trabalhadores? Pode, e neste caso, como não irão haver herdeiros legitimários, portanto não há imposição da legítima, no momento da abertura da sucessão, essa doação nem sequer será atendível para nenhum dos institutos, porque não há imposição legal de haver uma repartição, digamos, da herança por certas e determinadas pessoas, que seriam o cônjuge e os filhos, porque não os há. Estamos a falar só em sucessão direta, ou seja, sobrinhos, primos, isso sim, nada, eu isso tem a ver. Eu vou fazer o favor de deixar claro que a legítima é a imposição legal que há de deixar uma parte, é obrigatório deixar uma parte para o cônjuge e para os filhos. Ou o ascendente, se não os houver, mas em casos muito extremos. Mas não havendo nenhum destas classes sucessivas, o que acontece é que não se aplica a sucessão legitimária e então aplica-se a testamentária ou então a legítima, que é diferente disto porque não há imposição legal, mas se não o há, então pode sim haver uma doação em vida a um trabalhador ou um colaborador ou o que for e essa doação não será atingida no momento da partilha porque já não há imposição legal. São questões muito interessantes. É curioso porque, no fundo, temos aqui dois polos relativamente opostos. As duas questões refletem duas situações e duas amostras de vida e dois problemas concretos ou situações concretas que são, de facto, frequentes, são o dia-a-dia, ao fim e ao cabo, da transmissão das empresas, obviamente das empresas familiares, com uma certa acuidade, mas, enfim, de qualquer património, qualquer unidade técnica produtiva. Mas como a hora vai adiantada, eu agradecia a todos os intervenientes, foi muito elucidativo, eu acho que foi bastante elucidativo e bastante desafiante o conjunto de questões e temas aqui colocados e, portanto, agradecia a todos e encerrávamos então os trabalhos e íamos ao almoço. Muito obrigado.